este meu querido convidado, tava com saudades dele, a gente o chamou hoje para uma pauta muito legal. Dr. André Weinert, nutrólogo, bem-vindo mais uma vez, junto com a gente. Você tirou férias também ou não tirou? Tirei de 2 dias. 2 dias, né? Tá Base. bom, né? Fim de semaninha, né? Exatamente. 2 dias, tá. Tá ótimo. Aí, estamos recebendo muitos e-mails e mensagens das pessoas para a gente falar a respeito da retirada da vesícula. Eu acho, inclusive, que a gente tem que retomar aí alguns problemas e por que as pessoas chegam neste ponto e precisam retirar, quais são, né, os sintomas e o que acontece para essas crises, né? Certo. E, por fim, para a decisão da retirada da vesícula. Agora, que muda muita coisa na vida da pessoa que tem que fazer a retirada, muda. Isso é fato. Muda bastante, mas são mudanças adaptativas. O grande problema, na maioria das vezes, de quem tem a pedra na vesícula e que acaba retirando, é porque já vem, na maioria das vezes, já vem com um hábito de vida um pouco irregular. Então, não tem uma alimentação adequada. É claro, Carol, hoje, os estudos mostram que, assim, a pessoa que evolui com pedra na vesícula, que muitas vezes tem que fazer a cirurgia, retirar essa pedra, tem fator genético envolvido? Tem fator genético, tem uma predisposição genética que está envolvida, mas não é só isso. Geralmente são pessoas que não fazem uma alimentação regular, que não têm estilo de vida saudável, que consomem muita gordura, que são sedentárias. Que não praticam atividade física. Exatamente. Então, o estilo de vida da pessoa, ela vai levar a ter é um dos fatores que pode desencadear a ter esse problema. Então, quem está levando essa vida, mas ainda não teve um alerta da vesícula, saiba que isso pode chegar. Pode ter. Tá. Né? Agora, claro, tem gente que fala, mas eu pratico exercício, eu faço, aconteço, vida saudável também tenho. Pode acontecer? Claro que pode. Não quer dizer que você ter vida saudável, você não pode ter alguma complicação no seu organismo. Claro que pode. Acontece, como eu falei, predisposição genética, por exemplo, existem algumas vezes, a formação de cálculo não está muito bem definido por que acontece, por que a pessoa acaba acumulando esse cálculo, pelo cálculo de colesterol, cálculo mais pigmentado. A gente não tem aí exatamente, a medicina não encontrou ainda um porquê muito definido. O que acontece assim, na verdade... Vamos explicar com o vídeo? Pode colocar tem o vídeo, a gente tem um vídeo para mostrar o que acontece, como é que ela funciona e o que ela faz, né? Vamos mostrar também a função. Para as pessoas entenderem primeiro o que é. Então, assim, a gente tem aqui nosso trato gastrointestinal, né? Então, o fígado, a vesícula, que é essa bolsinha verde, e ele mostra o pâncreas lá embaixo. Então, o que acontece? Se você pegar o fígado, ele vai produzir a bilirrubina, tá? A bili, que é esse líquido. Esse líquido ele vai descer por esse ducto que vai começar a mostrar aí no vídeo essa descida por 2 ductos que vão se juntar depois em um só. Então vai começar, tá vendo? Tem 2 ductos em cima ali sendo do fígado, ó, que vai começar a descer esse líquido e esse líquido ele vai entrar na vesícula. Essa é a bile. Então a vesícula ela é uma bolsinha que vai armazenar a bile, tá? Então essa bile fica armazenada aí dentro e depois, quando a gente acaba consumindo o alimento, pode pausar um pouquinho o vídeo se quiser. Segura. Então o que acontece? Então o fígado produziu a bile foi produzida e essa vesícula ela serve como um lugar de armazenamento, um estoque da bile, tá? Então quando a gente come, principalmente alimentos gordurosos, quando a gordura bate no nosso intestino, passou do estômago, bate no nosso intestino, ele vai ativar um hormônio chamado colecistocinina. Esse hormônio, colecistocinina, ele vai entrar na corrente, vai bater lá na nossa vesícula e ele vai avisar a vesícula, tem gordura para ser digerida. E que a vesícula vai fazer? Vai contrair. Essa contração vai fazer com que essa bilirrubina, essa bile que está armazenada, ela saia e vá até, ela junte depois com o ducto pancreático e vai sair ali nessa região do duodeno, no comecinho do intestino, ela cai no nosso intestino e ali ela vai começar a dissolver essa gordura, para essa gordura ser solubilizada e para poder ser absorvida. Tá, mas isso acontece com qualquer gordura ou com gordura em excesso? Não, com qualquer gordura. Como consumiu gordura... isso é normal, isso é natural. É esse mecanismo que acontece no nosso organismo. Então, comer gordura, seja pouca, quando é uma dieta com pouca gordura, essa liberação, essa contração ela é um pouco menor. Pode reparar, muitas vezes quando você consome alimentos muito mais carregados, gordurosos, você muitas vezes fala, meu fígado que está com problema, meu fígado está preguiçoso, meu fígado não caiu bem, e aí toma aquelas medicações para detoxicar o fígado. Exatamente. Então, na verdade, assim, às vezes você consumiu gordura em excesso
e você está fazendo com que a vesícula ela tenha que trabalhar demais, você tenha que produzir mais bile para você poder dar conta dessa gordura que você está ingerindo para poder ser digerida e para poder ter toda a metabolização dessa gordura. Então vamos continuar o vídeo porque eu quero saber da onde vem a pedra. Então. Continua o vídeo da parte que a gente parou. Acho que vai mostrar, pedra, né? Não, na verdade, o que acontece? A pedra, aí ele vai mostrar o pâncreas, e o pâncreas também faz parte dessa cadeia digestiva, porque ele vai juntar o ducto pancreático, ele vai sair praticamente junto ali do ducto onde sai a bile, para poder digerir e fazer uma digestão mais completa. Entendi. Quando a gente fala de pedra, o que acontece? Podem ser por dois mecanismos. Por quê? A bile, na verdade, ela é formada por colesterol, por ácidos, por sais biliares, por água, por algumas gorduras. Esses sais biliares, eles vão dissolver, eles vão solubilizar esse colesterol, e esse colesterol vai ficar nessa forma mais líquida que para poder, a hora que tiver a contração da vesícula, a vesícula contrai e manda a bile para fora. Tá. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem mais colesterol do que pode ser solubilizado. Tá? Então, a quantidade de solventes é normal, mas tem muito mais colesterol, aí entra uma alimentação muitas vezes desbalanceada, e aí esse colesterol começa a precipitar, e essa precipitação forma os cálculos, ou muitas vezes tem um déficit dessas matérias que solubilizam o colesterol. Então, o colesterol também começa a acumular porque não tem o que dissolva. Exatamente. Então, ele começa a solubilizar, ele começa a precipitar. Muitas vezes ou faz um barro biliar, que a gente chama, muitas vezes não forma pedra, mas faz barro, e muitas vezes forma pedras de tamanho diferente. Então, tem pessoas que têm múltiplas pedras pequenininhas, tem pessoas que têm uma pedra maior. Agora, me explica uma coisa. Quando a pessoa tem a primeira crise, qual é o sintoma? É dor. Muita dor. Muitas vezes é dor. Tem dor. Do nada ela sente uma dor que ela nunca sentiu, porque ela não sabe ainda o que é. Muitas vezes não é do nada. É importante ressaltar assim, o fígado está no nosso abdômen superior, do lado direito. Então, muitas vezes as pessoas acham que qualquer dor abdominal, então às vezes também tem uma dor do lado esquerdo, baixo, acho que é fígado. Então, o fígado fica nessa região. Muitas vezes a primeira crise, que a pessoa começa a ter crise, é justamente depois de uma refeição. E de uma refeição, muitas vezes rica em gordura. Porque ela come mais gordura, aquilo que eu falei, vai ser liberado esse hormônio, esse hormônio vai chegar na vesícula e falar, contraia para mandar essa bile para digerir. Entendi. E aí tem uma pedra, e essa pedra, ela pode, muitas vezes ela vai entrar no ducto junto, porque vai começar, ela tá a mais ali, e a hora que a vesícula contrai, aquela pedra pode subir e pode entrar no ducto, pode impactar, pode muitas vezes passar. Que dá inflamação. Que dá inflamação. Então a pessoa sente dor por conta disso. Entendi. Tá? Então ela vai sentir essa dor aqui, às vezes ela tem náuseas, às vezes ela pode vomitar, então ela passa mal. Então ela vai começar a reparar, toda vez que eu como alguma coisa um pouco mais pesada, eu tenho dor. Eu tenho náusea, eu tenho dor, não consigo mais comer. Isso pode ser um sinal de que a vesícula está com cálculo na vesícula, então tem que ser investigado, tem que ir ao médico, fazer exame de imagem, então para poder fechar esse diagnóstico. Pode ter muitas vezes, Carol, complicações, tá? Então tomar muito cuidado com pessoas que têm pedra na vesícula. Às vezes pode acontecer de pedras menores, elas migrarem, saírem e descerem e caírem no ducto e no duodeno e sai, realmente vai para o intestino e sai. Muitas vezes as pedras, se você mostrou no vídeo, tem a saída do pâncreas, né? Então o pâncreas tem um canalzinho que sai num ducto comum. Aquela pedrinha ela pode sair pelo esse canalzinho da vesícula, descer e parar no ducto do pâncreas. E causar, inclusive, pancreatite. Que é inflamação no pâncreas. Então, são casos um pouco mais complexos que só com a cirurgia não resolve. Tem que fazer alguns exames para tentar pegar essa pedrinha, procedimentos de dentro do pâncreas e tirar. E pode ter complicações piores por conta disso. Então, toma muito cuidado. Se você realmente tiver um diagnóstico de pedra na vesícula, tiver dor, vai procurar um médico e procurar saber realmente assim. Se vai operar, se tem que operar, o que tem que fazer da vida ou não. Porque hoje a gente está conversando com o Dr. André, que é nutrólogo. A especialidade também seria um gastro, né? Porque a gente vai falar um cirurgião, porque a gente vai falar da alimentação após a retirada. Só que alguns casos tem pacientes que retiram a vesícula, tem outros que não. Eu acho que atualmente, pelo número de pessoas que a gente tem visto com o problema, né, e com a queixa, a retirada tem sido aí, digamos,
uma solução saída. E um tratamento mais efetivo e maior do que um controle de outra forma, certo? Sim, porque na verdade a gente não consegue controlar, mesmo com a alimentação, a gente muitas vezes não vai conseguir controlar a saída da pedrinha. Exatamente, se ela vai ter crise ou se não vai ter crise. Por mais que a gente coloque, faça um plano alimentar com a nutricionista, com medicamentos, com alguma coisa para aliviar isso aí, a gente não sabe se realmente vai ter 100% de eficácia a pessoa não ter outra crise. Entendi. Se essa pedra não pode migrar, se não pode dar uma pancreatite, isso não garante que não vai ter. Então, o tratamento em relação à alimentação, ele não significa que seja um tratamento que você vai dissolver a pedra. Existem alguns protocolos, se você procurar na internet, de detoxificação, que as pessoas mostram que eles saem a pedra, mas não tem validação científica e tomar cuidado nas crises. Complicado. Então, sempre procurar um médico ver se realmente tem essa necessidade de tratamento cirúrgico, e a alimentação pode ajudar e muito. Vamos colocar só a perguntinha do público agora? Vamos lá. Chegou um monte de perguntinha, não chegou? Eu sabia que ia bombar de perguntinha. Cláudia, um beijo pra você, obrigada. A gente vai fazer algumas perguntinhas, depois nós vamos pra alimentação. Tirei a vesícula, engordei muito. E agora tudo que come eu passo mal. Acho que tem um monte de gente na mesma situação, pelo menos porque eu já ouvi. A maioria das perguntas é muito parecida. Ela disse que ela tirou a vesícula, engordou um monte e agora tudo que ela come ela passa mal. O que ela deve fazer? O que acontece com a retirada? Então vamos retomar daí para responder a perguntinha da Cláudia. Então, na verdade, assim, tirar a vesícula não engorda. Tirar a vesícula não engorda. Isso é um mito, então? É um mito. Tirar a vesícula não engorda. Um banner assim, não engorda. Tá. O que acontece muitas vezes assim, o que acontecia antes dela tirar a vesícula? Ela comia e sentia mal. Isso. Então ela não comia. Quando ela retirou a vesícula, ela voltou a comer e ela não passa mal. Então, muitas vezes, o que acontece, os pacientes começam a comer a mais porque eles comem e não se sentem mal. Então, eles começam a comer a mais. Tirar a vesícula não quer dizer que não vai fazer a digestão das gorduras. Era isso que eu ia te perguntar. Não quer dizer. O corpo arruma outro jeito. Porque você tirou, mas você continua, o fígado continua produzindo, você tem. O que você tem não tem essa bolsa que armazena e não vai ter essa liberação mais rápida. Né? Então, aquela bolsinha que ele vai jogar a bile direto. Então, o teu fígado vai continuar mandando numa porcentagem menor, numa velocidade menor. Tá. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas que tiraram a vesícula, quando fazem, principalmente no começo, logo depois, nos primeiros meses que eles tiraram a vesícula e fazem uma alimentação rica em gordura, eles vão sentir mal porque eles vão ter uma deficiência dessa digestão da gordura e muitas vezes vão ter o quê? Vão ter diarreia, vão ter problemas intestinais por conta do excesso de gordura que não foi digerido. Então, ela pode sentir mal e pode passar mal por conta disso. Conforme passam os anos, pode ter uma readaptação, faz uma pseudo-bolsinha ali, uma coisa que dá para dar uma segurada, o nosso organismo mesmo vai se readaptando, mas tirar a vesícula não significa que vai ganhar peso. Tirar a vesícula... Ela comeu mais, então. Ela comeu a mais, provavelmente porque ela não teve dor. Então você come, sente dor, você não quer comer. Você come, não sente dor, legal, vou continuar tá gostoso comendo. Pra caramba. Exatamente. Entendi. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, tomar Cláudia, muito cuidado. E como é que a gente reverte isso? Agora nós vamos falar um pouquinho dos alimentos. Porque você fala assim, é um a mais e tal. O quanto é a mais dessa gordura que a pessoa precisa estar atenta? Assim? Não existe uma porcentagem do a mais que você precisa consumir. Isso é muito individual. Tem pessoas que, inclusive depois que tira a vesícula, 1% das pessoas que qualquer coisa, um pouco mais de gordura que coma, passa mal. E tem pessoas que se adaptam muito bem. Isso é muito individual, Carol. Mas assim, o que tem que ficar muito sedimentado é pessoas que já têm cálculo na vesícula que não retiraram, tomar cuidado principalmente com alimentos ricos em colesterol, com alimentos ricos em gorduras, não que não é para comer. A gente precisa, então, fazer uma alimentação um pouco mais balanceada com um teor menor de gordura. Não esquecendo que a gente precisa da gordura para a gente absorver vitamina A, vitamina D. Inclusive, muitas vezes as pessoas deixam de consumir alimentos mais gordurosos com medo de ter e começam a ter problemas de cabelo, por exemplo, por déficit de absorção de vitaminas. Então, conseguir equilibrar isso aí. Está tendo muita crise? Procure o médico, ver se precisa realmente tirar a vesícula ou não. Mas antes de tirar a vesícula, uma alimentação rica em fibras, para ajudar o intestino a funcionar direito, para ajudar também na absorção de micelas, de gordura. Pode colocar proteína animal. Aí a gente coloca, por exemplo, até leites, iogurtes. Então, eu ia te perguntar, leite, café e leite. Pode ou não pode? Até pode. Vamos sair dessa coisa da lactose, vamos falar do leite em relação à gordura do leite. Aí você usar mais em relação ao leite desnatado, ao iogurte desnatado. Nós estamos falando da gordura, não estamos falando da lactose em si. Mas pode. Agora, se você consumir um leite integral, um iogurte integral, a chance de você ter a crise e a dor é maior por conta da gordura do leite. Então, você pode utilizar um desnatado, até um semi-desnatado, dependendo da pessoa.
Proteína animal mais magra, preferência cozidos e assados, não fritos em imersão, tá? Mesmo o azeite é gordura? É gordura, em pequenas quantidades. Qualquer tipo de óleo de coco, pequenas quantidades. Ah, mas eu como e passo mal, então retira, volta e procura o médico. Consumir alimentos ricos em fibras, que eu já falei, as leguminosas, as frutas, agora evitar, né? Até deixa um pouquinho longe de você, que eu sei tá que bem você... bonito, né? brilhando. Pô, você não sabe, meu filho gosta desse. Gosta. Claro, não, faz parte, Lady Murphy, né? Vocês acham? Que eu condenando aí o pobre... Nem vai ir, cadê vai ir? Salomão, você que trouxe hoje, mãe? Salomão? Você tá só esperando ele sair, né? Não, brincadeiras à parte, mas é uma alimentos bombinha. gordurosos, isso. Então, quem tem a pedra na vesícula, então evitar mesmo a manteiga, o chocolate, as bolachas, eu coloquei óleo, então evitar esses alimentos a princípio, principalmente se você, sempre que consumir, você tiver. Mas isso também é muito individual, porque tem gente que consegue consumir um pouquinho do óleo e não ter esse mal-estar. Tá. E tem gente que consome qualquer coisa e já tem o mal-estar. Mas aí te pergunto, vamos colocar a pergunta do público e eu já volto, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Na tela, quem escreveu pra gente? Paulinha, obrigada. Retirei a vesícula em 2008 e há um ano passei a sofrer de refluxo biliar. De que forma a alimentação pode me ajudar a reverter esse problema? Então, assim, eu ia entrar nesse ponto. Você tirou a vesícula. Aí a pessoa não sente mais nada, não tem mais dor, não acontece mais nada? Depende. Depende. Se ela comer mais gordura do que deve, você já comentou. Ela pode ganhar peso e ainda ter outros problemas. Esse refluxo que ela está falando pode ser uma das coisas? Pode ser. E uma outra coisa, ela tem um pós-operatório tardio, que a gente chama. Então, ela já operou praticamente 9, 10 anos, né? E ela tem esses sintomas. Foi o que eu falei, não tirar não quer dizer que você não tenha cuidado da saúde. Tem e bem mais, tá? O que tem que prestar atenção, às vezes, é fracionar melhor a dieta. Então, porque às vezes pessoas que não têm a vesícula, a gente tem essas discussões assim, o que vale mais a pena? Comer mais fracionado e você não estimular tanto, ou você fazer refeições mais espaçadas, mas que você deixa ela mais quietinha, mas quando você come uma quantidade, você pode ter esse contraponto dela. Na minha opinião, o que eu vejo que os pacientes têm uma resposta melhor são uma dieta mais fracionada, então você estimula sempre, mas estimula de uma maneira mais coordenada essa digestão, então você coloca alimentos de uma melhor qualidade, alimentos mais fibrosos, alimentos cozidos, alimentos assados, evitar bebida alcoólica. Evitar, aí sim, a cafeína não é legal, então chás e cafés não é legal, tá? Cuidado com o excesso, que pode estimular também. Então, fazer uma alimentação em relação a essa mais balanceada, mas geralmente de uma forma mais fracionada para você. Vai estimular de qualquer maneira, mas fica aquela coisa, o que vale mais a pena? Estimular sempre e pouquinho ou deixar em repouso, mas quando estimular de uma vez só. O que eu tenho, que foi o que eu falei, o que eu tenho visto nos pacientes assim, os pacientes que se alimentam de uma maneira mais regular, de uma maneira mais fracionada, tem uma resposta melhor quando eles têm esses sintomas. Não é todo mundo que tem esse refluxo biliar, que sente mal, que nem ela sente. Mas fazendo isso que você está falando pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar. E a gente está fazendo essa pauta com o Dr. André, inclusive eu acho legal a gente comentar, que a gente conhece muito os perfis dos nossos convidados, né? Hoje, com 7 anos de Você Bonita, é uma coisa que eu aprendi muito e você tem uma experiência de hospital. Exatamente. O Dr. André, além de consultório, tem uma experiência de anos de nutrologia dentro de hospitais. É por isso que a gente está fazendo esse assunto com ele. Então é legal quando a gente consegue absorver ainda mais todo o conhecimento e mais uma experiência de vivenciar tudo isso com muitos pacientes que no hospital estavam ali e você tinha que programar a dieta dele num pós-cirúrgico, certo? E o pós-cirúrgico ainda é mais restrito. O pós-cirúrgico imediato do paciente é mais restrito. A gente, no pós-cirúrgico imediato, a gente evita, inclusive, colocar verduras cruas, brócolis ou alimentos que fermentem demais, porque é um pós-operatório, você tem toda uma manipulação. Geralmente, hoje, a cirurgia de colestectomia, que é retirada da vesícula, é feita por vídeo, então tem insuflação de gás dentro. Então, alimentos que fermentem e que vão formar gases, que podem ainda estufar um pouco mais e causar mais dor no pós-imediato, entendi. Ela aumenta, essa chance aumenta. Porque, pela própria cirurgia, pela própria cirurgia. Não pela vesícula, mas pela própria cirurgia, pós-operatória. Então, nos primeiros dias, ela é um pouco mais restrita. E aos poucos, a gente consegue aumentar, melhorar
a qualidade, a quantidade, a variedade dos alimentos que a gente coloca para o paciente e é muito mais individual e a gente vai adaptando a cada paciente de uma maneira. E tem pacientes que depois de 7, 8 anos, ou 5 anos, 2 anos, tem uma vida normal, consegue comer normalmente, mas ele já sabe que, dependendo se ele for comer um churrasco, se ele for comer uma picanha, aquela gordura, ele vai sentir mal. Aí ele vai pesar o que ele quer fazer. É que nem o paciente bariátrico, quando a gente chama que tem aquele dumping, né, que passa mal. Ele já sabe que vai passar. De vez em quando ele arrisca e fala, bom, vai valer a pena. Hoje eu preciso. Entendi. Então, que nós somos humanos, né? Exatamente. Vamos aproveitar, Fu, esse finalzinho, fazer algumas perguntinhas do público, então? Olha lá, na tela, falou que chegou um monte, tipo bombom, tinha certeza. Renatinha, beijo, obrigada. Quando evolui para pancreatite, o que se deve comer para ajudar antes da cirurgia? Aí a gente junta duas inflamações, dois problemas. Pode beber muita água, pode comer fruta, não pode? Então, se evoluir para uma pancreatite, se você tiver uma obstrução, muitas vezes o paciente vai para o hospital e é uma cirurgia um pouco mais acelerada, vamos dizer, ou uma cirurgia ou alguns exames de imagem que são feitos para tentar içar essa pedrinha que ficou presa no pâncreas. Então, não tem muita modificação. Geralmente assim, muitas vezes a pancreatite hoje, muitas vezes o paciente que interna já deixa em jejum. Tem uma discussão também em relação a isso, dependendo do grau de pancreatite que a gente tem no paciente. Mas paciente que evolui para pancreatite, vai procurar um médico antes de você se preocupar só com o que você vai consumir ou não, tá? Porque uma pancreatite já é um problema um pouco mais sério, que merece um cuidado médico mais específico. Mas se você já passou com o médico, está controlado, se é uma pancreatite por algum outro problema que não seja uma interrupção, porque é que no encanamento, Carol, se a pedrinha passou e entupiu, não dá para a gente ficar brincando com isso, esse refluxo, e a pancreatite, muitas vezes uma pancreatite pode evoluir para uma pancreatite grave. Uma pancreatite grave hoje, né, que você falou, no hospital a gente vê bastante, as taxas de complicação, inclusive de mortalidade, elas crescem exponencialmente. Então, tá com dor, tá na dúvida... Hospital. E ponto final. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Deise, obrigada. É verdade que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica têm mais chance de ter problemas com a vesícula? Sim, é verdade. Inclusive, muitas vezes no procedimento, alguns deles eles já retiram a vesícula, mas porque tem pessoas que muitas vezes não tem sintoma, é a hora que faz tem barro biliar, tem uma predisposição, já é feita a colecistectomia, que é a retirada da vesícula. Isso hoje é quase, assim, é algo hoje eles que fazem, eles prestam muita atenção, como o apêndice. Então, tem algumas coisas que o cirurgião sempre olha para ver se não pode ter uma complicação no pós-operatório, mas não esquecendo que, claro, depende da cirurgia que é feita, né? Depende do tipo de cirurgia que foi feita, as chances aumentam. Então, o que é mais feito hoje, que é o bypass, que além da diminuição do estômago, né? Da capacidade do volume gástrico, é feito um desvio também do intestino para mudar a absorção. Então, muda toda a absorção, muda todo o procedimento, todo o processo de digestão dos nutrientes. Então a chance muitas vezes aumenta. Entendi. Olha só, quanta coisa. Vou fazer mais uma, que ainda dá tempo de mais uma na tela. Gente, a gente fala do assunto quantas vezes vocês quiserem, tá? Lourdes, obrigada, um beijo. É verdade que a retirada da vesícula pode aumentar, então, o colesterol? O ruim, ela diz, é o LDL? Na verdade, muitas vezes o excesso do LDL pode levar a pedra na vesícula e você ter que retirar. Se você realmente retirar a sua vesícula e você conseguir tirar os maus hábitos que você tinha e você colocar uma alimentação saudável, a chance disso acontecer ela é bem menor. Tá? Então, assim, você fazer só a cirurgia da vesícula e por ela só você ter chance de aumentar o colesterol ruim, não é bem é o inverso. Assim. Na verdade, pessoas que são sedentárias, que têm uma alimentação, que consomem gorduras saturadas em excesso, que consomem colesterol em excesso, elas podem ter, aí esse colesterol pode precipitar e formar realmente a pedra e ela ter que tirar. E se ela continuar depois com os hábitos, não modificar, mesmo passando mal, ela vai continuar com a chance de ter o LDL aumentado. Tá aí, só posso agradecer. Queridíssimo Dr. André Weinert, nosso nutrólogo, estava com saudades, bem-vindo sempre. Um beijo para o baby, que vai fazer já um aninho. Setembro, né? Setembro, daqui a uns 50 dias. Que coisa, hein? Rápido, como passa. Quem quiser saber mais, vem lá no Insta do Dr. André, que é o @AndréNutrólogo, tudo junto. @AndréNutrólogo. Mande perguntinhas, sempre que ele tem aí, que ele tem um tempinho, ele consegue responder gentilmente as perguntas do Você Bonita, mas quantas vezes vocês quiserem, precisarem, a gente vai fazer a pauta, claro, vamos, né? Claro, e vão saindo aí novos estudos
muitas vezes pesquisas, né? Isso tudo a gente volta a falar, né, para ajudar sempre aí as pessoas. Não deixe de procurar um médico, né? Aqui a gente não substitui. Com certeza, Carol. Um alerta, uma informação a mais que é sempre bem-vinda. Obrigada, querido. Carol. Sempre grande prazer. Beijo na família. Obrigado. Até a próxima.